Olá, minha gente. Eu tenho uma palavra que é exclusiva para o povo evangélico do Brasil. Eu quero falar aí sobre esses pseudos reformadores calvinistas, predestinados, que têm perturbado a igreja evangélica. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu reconheço que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus. Quero deixar isso aqui bem claro, tá? Quero deixar isso aqui bem claro, mas eu quero esses caras, esses. Primeira mão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu acho interessante é como é que tem pentecostais seguindo essa raça. Esses caras debocham da nossa teologia e de nossos princípios. Eles não creem em dons espirituais. Eles não creem em cura, nem em milagres. Mas sabe o que é? É uma garotada que nem tirou a fralda no evangelho ainda, que não entende nada, não aprendeu nada, nunca sentou em banco de escola dominical, que é levado por esses caras e agora pensam que sabem tudo. Eu vou citar mais de 60 textos da Bíblia e estou desafiando, não a me refutar, a refutar os textos. Também de primeira mão, deixa eu falar aqui uma coisa, que aqui é que está o cerne da questão. Significado de predestinação. Predestinar é determinar o futuro. A Bíblia fala de predestinação? Sim. Predestinou a igreja para o céu. Predestinou pecadores ao inferno. E predestinou que Israel vai reconhecer Jesus como Messias e Senhor. A questão é que a predestinação não é fatalista, não fala de individualidades, que Deus escolheu um grupo para ir para o céu ou para o inferno. Se você decide estar na igreja, vai para o céu. Independente se você está ou não na igreja, a igreja vai para o céu. Se você decide levar uma vida de pecado, você vai para o inferno. Mas quem decide é você. Então, eu quero mostrar textos da Bíblia e vou citar textos que eles usam. E no final, eu quero dar uma palavrinha sobre esses caras para abrir a mente do povo evangélico. É muito importante o que eu vou falar aqui. Então vamos analisar os textos? É a Bíblia. Analise. Não coma pela mão de ninguém nem pela minha. É a Bíblia. Vamos lá? Eu vou começar com Paulo, que segundo eles é o teólogo da predestinação. Em alguns textos eu vou dizer assim, eu destaco. Vou começar destacando dois conjuntos de textos. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 24. E Romanos capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Esses dois textos eu destaco. Também para você analisar Romanos 10, 13. Destaco Romanos 14, 12. Destaco Romanos 11, 21 e 22. Romanos 11, 32. Gálatas 3, 22 eu destaco. Agora eu vou chegar aqui em Efésios 2, 8, porque um puritano, reformador, refutando Silas Malafaia, aí cita Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que o dom de Deus é a fé. Nesse texto, não. Nesse texto, o dom de Deus é a salvação pela graça, porque só Deus pode salvar. Vamos para o contexto? Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que é o dom? A salvação. A vida eterna por Cristo. Ei, a exegese tá ruim, cara. Vamos lá, vamos continuar analisando. Filipenses 3, 13 e 14. Colossenses 1, 22 e 23. Eu destaco Tito 2, 11. Vamos para Hebreus? É só alguns textos, tem muito mais. Eu só estou citando aí uns 60 textos, tá? Vamos lá. Destaco Hebreus 2, do versículo 1 ao 3. Destaco, esse aqui, um super destaque. Hebreus 3, do 14 ao 19. Também destaco Hebreus 5, 9. Hebreus 10, do 37 ao 39. Vamos a Jesus. Mateus 7, versículo 13 e 14. E aqui é um super destaque. O texto áureo da Bíblia. O versículo mais importante da Bíblia, o sujeito tem determinado e não tem predestinado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê.
Aquele não está determinado, é qualquer um, não é predestinado. Tem a vida eterna, não pereça, mas tem a vida eterna. Aconselho também você ler João 3,18. João 3,36, palavras de Jesus. João 17,3. Minha gente, o que é isso? Também tem um texto lá em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele. Quem abre a porta é você, porque você é livre para determinar se deixa Deus ou não entrar. E eu vou ao último convite da Bíblia, que não tem nada a ver de predestinado. O último convite do Espírito Santo e da igreja. Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouça, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Onde é que está predestinado? É qualquer um, é quem quiser. É quem quiser. A verdade é que essa predestinação fatalista elimina a graça e a justiça de Deus. Agora eu vou citar os textos que eles gostam de usar. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. De fato está falando de predestinação, mas da igreja. A carta para a igreja está no plural, não está no singular. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta é para a igreja, está no plural, não está no singular. Está falando da igreja. Nos elegeu antes da fundação do mundo, está falando da presciência de Deus, que num tempo da eternidade determinou que a igreja vai para o céu. Não está falando de individualidades. Agora, tem aí um pseudo-reformador, não é? O moderno reformador que gosta de usar Atos 13:48. Cara, tu está precisando estudar mais um pouquinho a Bíblia. Atos 13:48 não tem nada de predestinação. O texto está mostrando os judeus que não creem, os judeus que creem e os gentios que recebem a palavra. E lá na frente, para confirmar isso, Atos 16:5 diz que as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número indeterminado. E a palavra grega de Atos 13:48 é uma palavra de cunho militar, usada por Lucas, é a palavra tasso, T-A-S-S-O. Não tem nada a ver com predestinação. É uma fileira e alguém que entra porque crê. Diferente da palavra grega de Romanos 8, 29 e 30. E de outros textos que falam de predestinação, que é já uma outra palavra, usada a palavra prorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O, que está falando da igreja. Essa palavra, amigo, entra no Google aí, amigo, vê a diferença da palavra tasso e da palavra prorizo. Atos 13:48 não tem nada a ver com predestinação, pega leve, não deturpa não engana os incautos não. Essa aqui é a verdade, gente. Às vezes que a Bíblia fala em predestinação, está no plural, está falando da igreja. Paulo nunca se chamou de predestinado, que conversa fiada é essa? Agora, gente, deixa eu falar um pouco desses caras. Esses pseudos reformadores calvinistas, o calvinismo deles é aquele que chegou na América, daqueles puritanos, aqueles caras que foram contra, sabe, o progresso social a favor da escravidão e que mandaram matar e matar os anabatistas porque batizavam, e eles não criam em batismo, e ainda matavam os caras afogados. Leia aí o livro do Doniello, que fala sobre o renascimento dos Sete Montes, que ele explica muita coisa sobre isso. E outra, esses caras vêm como pseudos reformadores. Eu nunca vi esses caras combaterem o pecado, mas perturbam a igreja. Eu nunca vi esses caras confrontarem a sociedade. O ativismo gay, que quer destruir valores de família e valores cristãos, nunca botaram a cara para fora como eu. Perturbar a igreja é mole. Falar contra a igreja é mole. Eu quero ver eles botarem a cara para fora para combater isso que está aí. Covardes, omissos e outra. São hipócritas. É por isso que eles são contra a prosperidade. Vem lá da história do início do calvinismo que chegou na América, que era contra o progresso social. Mas eles são hipócritas, porque nenhum deles vive como pobre, nem mora em favela, nem anda de ônibus e metrô. Muitos vivem como classe média alta, morando em casa bacana e até com carro importado. Hipócritas. Eu não tenho nada contra isso, mas é a hipocrisia deles de ensinarem uma coisa que eles não vivem. E outra, gente. E outra, acorda, povo de Deus. Na maioria desses pseudos reformadores, sabe o que é o DNA deles?
É o DNA esquerdopata, minha gente, que está neles. Por isso que eles não combatem essas mazelas e não fazem aquilo que a Bíblia diz. Não vos conformeis com este mundo. Eles se conformam. São bons para perturbar a igreja, mas se omitem no combate, no enfrentamento dessa sociedade com o Evangelho de Cristo. Essa que é a verdade, ok? Agora, para terminar, vocês vão ver um monte de comentário. Assim que o vídeo for, já tem um monte de gente comentando. Sabe por quê? Porque eles não ouvem ninguém. Ó, medíocres, tapados, tá? Não querem ouvir, então já vão logo comentar para atacar. Vocês vão ver aí comentários me atacando, que não tem nada a ver com a teologia, certo? Atacando, tentando atacar minha moral, tentando me atacar de outro modo, porque não tem argumento. Não vem com filosofia, não. Eu estou desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. E vocês vão rir, que vocês vão ver comentários de gente que nem viu o vídeo. Ok? Essa aqui é a verdade. Deus abençoe você, a sua família. Deus te guarde, te livre dessa gente. Deus te proteja. Creia na palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor, porque salvação é para quem obedece. Um grande abraço.